A palavra de Deus nos apresenta a importância do crescimento espiritual, mas também nos ensina que o mesmo que se dá por meio de um processo, também tem etapas e fases distintas. Se queremos perseguir e experimentar o crescimento, precisamos entender todo o seu processo. E nesse vídeo, eu quero conversar com você a respeito das fases do crescimento espiritual. Fique comigo, nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor essa verdade. Estou hoje na cidade de Brusque, Santa Catarina, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que eu quero usar como ponto de partida para a nossa reflexão aqui, Efésios capítulo 4, e eu quero ler junto do verso 11 até o 16, que diz: E ele mesmo a referência a Cristo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quero destacar essa ideia, aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A palavra edificação significa construção, crescimento, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A Bíblia fala sobre crescermos em tudo, em todas as áreas, em todas as coisas. Mas também fala de uma meta, até que possamos chegar à estatura de um varão perfeito. Outras traduções diz a perfeita varonilidade, ou seja, o estado de pessoa madura, de um adulto completo, que vivenciou todas as etapas do crescimento, do desenvolvimento. Associado a isso, nós temos palavras no texto que demos destaque, aperfeiçoamento dos santos, né? Falamos também a respeito dessa necessidade de desenvolvimento que Deus produz em nós por meio dos ministérios que estabelece na igreja, com o propósito de que a gente não seja criança, mas sim adulto, ou seja, experimentarmos esse crescimento que não apenas nos beneficia, mas o texto diz que a igreja, o corpo de Cristo, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, com a justa cooperação de cada parte, ele efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Quando crescemos quanto indivíduos, somos beneficiados, mas a soma do crescimento de cada indivíduo permite que toda a igreja, todo o corpo de Cristo seja beneficiado. E quando falamos de crescimento espiritual, nós não podemos limitar isso somente à parte que nos toca. A parte que nos toca, ela começa primeiro. Mas a razão de crescermos é que depois nós possamos cooperar para o crescimento dos demais. É por isso que em Hebreus, no capítulo 5, no verso 12, o escritor chama a atenção daqueles que, por causa do tempo decorrido, quando já deveriam ser mestres e estar ensinando outros, ainda não tinham absorvido os princípios elementares, né? Não se tornaram nem bons aprendizes, o que dizer mestres. Agora, depois do aprendizado, a ideia é que aquilo que fez efeito na nossa vida seja transbordado, abençoando a vida de outras pessoas. Então sim, há um crescimento espiritual, mas quando nós lemos aqui, para não sermos como crianças e chegarmos a ser adultos, nós precisamos entender que esse crescimento tem fases, tem estágios. E o primeiro estágio, que se dá por meio da conversão, do novo nascimento, a regeneração, é aquele que o apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro 2,2, para que não mais sejamos como crianças recém-nascidas. Quando temos a experiência da conversão, podemos, do lado de fora, olhando o corpo, a mente de alguém, reconhecer ali um adulto. Mas espiritualmente, nós temos uma criança que precisa de um nível de dieta compatível com a fase em que está. É por isso que ele fala sobre desejar leite para crescimento. Ao longo do tempo, o alimento será necessário para o crescimento. Mas descobrimos também, observando qualquer criança em desenvolvimento, que não basta apenas esperar que o tempo produza seu resultado, cooperar com o tempo dando alimento. Existe também a necessidade de exercício, de movimentação para desenvolvimento do corpo, porque senão mesmo sofrerá atrofia. Todas essas coisas são usadas como paralelos para o plano espiritual. Seja no ensino do apóstolo Paulo,
ou no ensino do apóstolo João, nós vemos os distintos estágios do crescimento, que vão desde a criança até a fase adulta. Então, não apenas já vimos o apóstolo Paulo falando em Efésios 4 a respeito desses estágios, mas eu quero destacar o que o apóstolo João diz lá em 1 de João, no capítulo 2, e nós vamos ler juntos aqui a partir do verso 12 até o verso 14. Ele diz: filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Quando ele usa a terminologia filhinhos, pais, jovens, pode parecer à primeira vista que ele está dividindo a igreja em faixa etária. Mas, na verdade, não é disso que João está falando. Ele está falando de características que combinam com a experiência do plano espiritual. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Os recém-nascidos, aqueles podemos chamar dos nenês, os bebês espirituais, eles têm um nível de conhecimento básico, receberam o perdão dos pecados. Na segunda declaração, do verso 14, ele diz: filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Ou seja, começaram a descobrir a paternidade de Deus que o gerou. O nível de conhecimento é básico. Mas quando ele fala com os pais, ele já usa uma outra linguagem. Escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Aquele que deu começo a todas as coisas, que é o Criador. Ou seja, o entendimento a respeito de Deus é maior, é mais abrangente. De novo ele vai responder: escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Mas quando ele fala a respeito dos jovens, assim como os jovens, quando falamos do plano natural, deixaram de ter corpo de criança, mente de criança, e começam a estar compatíveis com o mundo dos adultos, embora ainda tenham algumas inconstâncias, seja euforia ou desânimo, não mostram todos os plenos sinais de maturidade, mas estão mais para o time dos adultos do que para o das crianças. No entanto, mostram grande empolgação e disposição, inclusive para as coisas de Deus. A gente percebe desde a época de Moisés, antes de ser estabelecido o sacerdócio, os jovens ajudando nos sacrifícios. Nós percebemos quando Ananias e Safira morrem, quem vai enterrar os corpos são os jovens, há sempre prontidão de serviço. E é aquele time, aquela galera que a gente diz da pegada, do trabalho, E ele começa e termina nas duas abordagens dizendo: vocês têm vencido o maligno. Ou seja, vocês já têm idade para estar listados na guerra, vocês já começaram a combater e descobrir que são vencedores, que podem triunfar. Ou seja, João está abordando também as fases do crescimento. Então olhamos para a Bíblia, que fala desde crianças, fala primeiro de bebês recém-nascidos, crianças. Às vezes a expressão traduzida criança vem como menino, já não é o bebê recém-nascido, mas ainda está na fase da infância. E nós olhamos também para aqueles que já alcançaram a juventude e até mesmo o plano de paternidade. Ou seja, agora são os que geram outros filhos, que ajudam a cuidar deles, que dão um sinal de maturidade. Em cada uma dessas fases, nós temos também uma dieta. Nós lemos que o livro de Hebreus diz no capítulo 5, e eu falei a respeito disso no vídeo anterior, que há uma dieta para as crianças e existe dieta para adultos. Em Hebreus, no capítulo 5, no verso 11, o escritor começa a falar de coisas difíceis de explicar, porque eles haviam se tornado tardios em ouvir. No verso 12, ele fala a respeito daquela dificuldade deles que, em função do tempo decorrido, quando já deveriam estar ensinando, sequer estavam sendo bons aprendizes. Mas ele termina dizendo: passar a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ou seja, vocês estacionaram na fase da infantilidade e na alimentação que pertence a ela. E diz: o que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, a Bíblia não está falando só de conhecimento, mas de um nível de discernimento prático no dia a dia, para conseguir separar o que é bom, daquilo que é mal, aquilo que nos abençoa e é edificante, daquilo que é nocivo e prejudica a caminhada. Então, há não apenas uma distinção de fase, mas cada fase, ela requer
um tipo de alimento. Não adianta dar alimento sólido para as crianças, isso vai intoxicá-las. Mas as crianças não podem permanecer para sempre se alimentando só de leite. Em algum momento, a transição precisa acontecer. Mas somado a isso, eu também falei da importância, né, de que a gente coloque o elemento exercício. Quando você olha para uma criança, a mão dela é pequena, mas além de precisar do crescimento de tamanho, o que vai precisar de alimento, de tempo, ela também vai precisar desenvolver coordenação motora. Isso é por meio da prática. Como o livro de Hebreus fala que os adultos são aqueles que pela prática têm coisas que elas se fortalecem na nossa vida por meio de um exercício. E quando nós falamos dessa questão do exercício, né, nós precisamos de fato entender e compreender, né, algo que está extremamente ligado, associado, não podemos mudar. No plano espiritual, nós precisamos entender que assim como o corpo, né, sem exercício ele atrofia, os músculos em vez de aumentarem com hipertrofia, com falta de movimento, eles encolhem, gera atrofia. A Bíblia fala de uma mente que é exercitada, nós vimos isso em Hebreus no capítulo 5, no verso 14, e nós também sabemos que existe exercício no plano espiritual. Em 1 Timóteo 4,7 diz, exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício fortalece a musculatura espiritual. Crentes, por exemplo, que exercitam sua fé, eu gosto de dizer que fortalecem a musculatura da fé. Um bom exemplo, uma boa alegoria, sem contar que há elementos, desde a leitura bíblica, da vida de oração, que se tornam exercícios práticos para o nosso crescimento. Quando combinamos o tempo associado ao desejo de crescer, a essa resposta, né, que nos permita transicionar de fase, mudando de alimento, sem parar de receber continuamente o alimento, se exercitando e dando a devida resposta para que o alimento faça o seu devido efeito, haverá diferença. Então que Deus nos ajude a entender e a corresponder, para que não apenas busquemos a herança dos filhos, para que não apenas buscamos a maturidade necessária para chegar lá, que isso aconteça conosco não apenas entendendo o crescimento espiritual, mas como ele se dá, quais são as suas etapas, e que a gente cresça em tudo para a glória de Deus.